pode nos transportar quando ele faz toda a descrição das cenas. Mas é claro que ele faz isso tão bem porque ele viveu tudo aquilo, né, que acontece nos livros. Então, essa é uma característica, mas o que eu acho mais bonito de todo o trabalho do Emmanuel é que ele veio trazer novamente o Evangelho para nós, explicando de uma maneira para que possamos entender, e que muitas vezes o Evangelho, a Boa Nova, ficou esquecida, e agora vem o Emmanuel com todo esse conteúdo nos trazer essas informações preciosas que nós vamos aprender a viver. Então vamos lá. Quem escreveu o livro foi Chico e Emmanuel que ditou. Então essa é uma história magnífica, muito triste, né, de muito martírio, mas também é uma história de muitos ensinamentos. É um livro muito grosso, não repara o meu, mas é muito grosso, e então vou dar só umas pinceladas, falar um pouco da história e um pouco dos diálogos que tem nesse livro. Então, a história de um pai, e eu acho isso muito legal, porque a espiritualidade como um estudo. Na terça-feira nós tivemos uma palestra sobre os pais, e hoje a gente vai falar de um pai, de um exemplo maravilhoso, um pai que vem resgatar um filho, né? E então essa é a história desse pai que não precisava mais reencarnar no planeta Terra, mas que pede ao seu amigo espiritual que coordenava, né, junto à espiritualidade, para voltar à Terra. E eles concedem, mesmo sabendo que ele poderia fracassar, não conseguindo, né, ajudar esse filho, como também estar na carne pode nos levar a fracassos, né, a dificuldades e não alcançar os objetivos propostos. Então, essa é uma frase que tem no livro: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Então, vamos contextualizar, né, quando acontece o contexto histórico é no século III depois de Cristo, e é onde o cristianismo está enfrentando muita perseguição, né, dos romanos, porque os romanos criaram uma coisa lá na cabeça deles e falaram que os cristãos eram magos, feiticeiros, tudo de ruim que acontecia com os romanos eram atribuídos aos cristãos. Então existia uma perseguição muito grande. Então, enquanto esses cristãos estavam sofrendo na terra, o plano espiritual estava preparando esses trabalhadores. E essa também é uma parte que já é do primeiro capítulo, da reunião que acontece no mundo espiritual, para que mais 200 espíritos venham fazer parte desse trabalho, de dar o seu testemunho, de viver o que Cristo pregou, viver a Boa Nova. Então, a missão do espírito que vem para isso o mentor espiritual fala: o Evangelho deve ser vivido e não apenas conhecido. O verdadeiro cristão serve pelo exemplo. O amor, a renúncia e o sacrifício são caminhos para a evolução. O livro fala o tempo todo disso. Os diálogos, o tempo todo ele fala dessa questão do que viemos fazer aqui. Viemos viver o Evangelho, viver o que Jesus propôs, o que ele viveu. Ele não veio falar palavras, ele veio vivenciar. Então, é isso que acontece, né, o tempo todo nesse livro. Eu estou falando sozinha, ninguém está falando nada. Bora, gente, me ajuda aí. Então, vamos falar dos personagens espirituais. Eu coloquei 2 organogramas deles para vocês se situarem dos mais importantes, mas tem muita gente nessa história. Então, o mentor espiritual que faz essa reunião é o início do livro e é uma reunião muito maravilhosa. Quantos deles, os espíritos que viriam, estavam felizes, sabendo que iam sofrer e ser martirizados,
mas eram pela causa maior, porque eles já vivenciavam Cristo, já vivenciavam o Evangelho, e eles queriam dar o seu testemunho, queriam resgatar mais espíritos, mais pessoas. Então ele autoriza que Quinto Varro venha reencarnar, né, para resgatar o seu filho Tassiano. Então todas essas pessoas aí estão desencarnadas. Esse é um momento que está acontecendo no mundo espiritual. Ainda não tem ninguém encarnado. Apio Corvino, ele é um pregador cristão também, né, que vive nas Galhas, e ele vai ser um mentor de Varro, encarnado e depois desencarnado. Só para dar uma ideia, né? Então, nesse primeiro capítulo, o que acontece? Lá no mundo espiritual estão preparando os caminhos. E a gente acha que é um pouquinho só de espírito que está ali fazendo o trabalho. Só que o trabalho espiritual, para que eles, os espíritos, esses mártires, voltassem, é imenso, muito maior do que a gente pode imaginar. Aí, esse espírito, Quinto Varro, aqui tem umas características dele. Ele é um gigante, espírito comprometido com o bem, que pede essa permissão para reencarnar. Ele tem um objetivo certo, que é ajudar o seu filho, mas ele é orientado pelo Cláudio, que é um mentor espiritual, que não era só essa a missão dele, que a missão dele ia ajudar tantos outros espíritos a serem resgatados também, que a missão dele era propagar o Evangelho, era viver o Evangelho e propagar através do exemplo. Então ele aceita enfrentar esses grandes desafios e provas por amor a um filho. Encontro com Tassiano, é o filho dele, Tassiano, e ele também está desencarnado. E esse filho odiava os cristãos, odiava Cristo, desde que ele era encarnado, e ele depois, quando ele desencarna, ele continua odiando e continua na plateia dos grandes circos, se deliciando com a tragédia. E Varro vai até ele, procura, né, e busca esse filho e conversa com ele, porque mesmo que ele está lá desencarnado, sentindo e gostando daquelas cenas, ele também já sentia cansado. E aí ele queria reencarnar, ele queria reencarnar novamente, e aí é o momento que o pai aproveita e resgata ele, e eles vão preparar essa reencarnação. Então a mensagem principal disso é que estaremos reunidos na célula corpórea, que é o nosso corpo, né, do mundo físico. Os nossos deuses de pedra estão mortos, ele está falando para o filho, e em lugar deles surge o mestre da cruz. A dor nos visitará. E como? Visita mesmo. E ela é o selo do aperfeiçoamento moral no mundo. Então já vamos para o capítulo 2. O pessoalzinho já encarnou. E aí agora vamos começar com o nosso mundo real, e não o mundo espiritual lá. Então, esse título desse capítulo é Corações em Luta, acontece em Roma, no ano de 2017 depois de Cristo. O Quinto Varro já está encarnado. Ele é um homem muito íntegro, honesto, e ele é jovem e trabalha para um homem que chama Opílio Vetúrio, alguém que a família dele deve muito e tal, mesmo ele sendo de uma família de tradição, e trabalha nessas embarcações dele. Ele é casado com uma mulher que chama Cíntia Júlia, que é prima desse Opílio, e que, por sinal, tem um relacionamento com ele também, assim, paralelo. Aí ela tem um apego, né, às coisas materiais, à vida fútil, né? Gosta de festas e essas coisas, e ele sempre concentrado. E ele já conhecia, mesmo sabendo, depois de ter nascido, conhecendo tudo sobre os deuses, ele era religioso,
Mas depois ele conhece Cristo e aí ele já começa a conversar com a esposa sobre o assunto, mas ela não quer. Ela não quer falar sobre isso. Ela acha que é uma insanidade. Então, ela tem apego às tradições e ele começa a procurar quem tem afinidade, né? Pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Que é quando ele conhece Apio Corvino, que é aquela pessoa que eu mostrei para vocês, que vai ser um orientador para ele. Ele é um idoso, não é de Roma, ele morava nas Galhas, em Lyon. Isso é importante, a gente vai precisar dessa informação, então guardem. E ele vive uma dolorosíssima provação. Ele percebe, ele descobre, ele escuta, ele vê que a esposa dele está traindo ele com um primo. E ele já tinha um filhinho lindo, Tassiano, de 1 ano de idade, que ele queria cuidar nos princípios cristãos. Ele queria conduzir esse filho, já vinha com ele esse sentimento, essa sensação. Só que a esposa falava, de jeito nenhum, meu filho vai ser contra os cristãos, ele vai ser criado na religião romana. E ok, o relacionamento secreto está acontecendo e ele sofre muito com isso. Bom, aí está o organograma que eu falei. Temos o Quinto Varro, que é casado com Cíntia, parece aquele negocinho de TV, né? Que é prima de Opílio, que se relaciona com ele às escondidas, né? Um relacionamento secreto. E Quinto é empregado de Opílio e que tem Quinto Varro. Cíntia tem um filho que se chama Tassiano, que tem 1 ano, e esse Opílio, ele é viúvo, era casado com Eleonora, e eles tiveram 2 filhos, Helena e Galba. E isso vai virar, gente, uma salada. Depois, mais pra frente, a gente vai ver. Então, eu quis colocar alguns diálogos sobre cada capítulo, porque não dá pra falar muita coisa. E eu já tô lá, o meu tempo estourando, né? Então, quando ele descobre tudo isso da traição, ele tem vontade de se vingar, ele xinga não, ele fica com raiva e ele tem vontade de fazer alguma coisa, mas ele pensa muito em Jesus e fica ali às espreitas e depois vai ver o filho. E ele tem vontade de pegar essa criança e fugir com ela. Então passa várias coisas na cabeça dele. Assim, quando nós temos um problema, passa várias coisas na nossa cabeça. E aí, quando ele pega esse filho, ele se acalma um pouco e vai se aconselhar com Apio Corvino. E aí ele fala um pouco disso. E ele pergunta para Corvino: como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Porque ele queria que fizesse alguma coisa, que a esposa dele fosse punida e o carinha também, né? Só que aí Corvino fala para ele: acreditas vencer o mal com palavras bem feitas? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo. Precisamos clarear as trevas do mundo com as nossas almas inflamadas com tochas do verdadeiro amor. Eu não sei vocês, mas eu achei essa frase incrível. Eu coloquei aí, mas esse diálogo tem muita coisa. O que está dizendo é que a sombra que há em nós, esses pensamentos, essas vontades, eles são acesos com as tochas do amor, assim como Jesus amou a nós todos. E olha o que fizemos com ele, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, mas tem muitas frases lindas. E antes disso, ele Corvino pergunta para Varro, depois de conhecer a Jesus disso tudo: quem vai servir? Você vai servir a Jesus ou você quer que Jesus te sirva? E eu fiquei pensando muito se não é esse o nosso comportamento. Quando temos um problema, pedimos a Jesus para nos servir. Só que nesse caso, que era gravíssimo, Corvino chamou ele para a realidade. Espera lá, ou você vai servir, ou você vai ser servido. E aí ele vai sair dos fundamentos. Eu vou correr, porque já, né? Então, no 3º capítulo, nós temos uma trama toda engendrada aí
ele pede conselho para Curvino e ele, né, o que ele ia fazer, meu Deus, né? Não, aí ele fala, não abandone sua esposa. Ela não conhece Jesus, mas você conhece. Existe alguma outra maneira de você resolver isso. Então, para quê? Para que ele deixasse que as coisas fossem conduzidas. E ele vai pensando, e ele pede para Opílio, o primo da esposa, para demitir ele, né? Que ele queria ficar mais em Roma e não viajar mais. E aí o cara leva até um susto e se faz de bom amigo e fala assim, ok, tudo bem, eu até perdoo suas dívidas. O cara ficou até assim, ué, como assim? Eu vim pedir aqui, não sei o quê. E ele pede demissão e sai, só que ele vai procurar emprego e não acha. Né? Essa é uma questão. Mas de repente alguém cai do nada e oferece um emprego para ele. Tudo assim feito pelo nosso amigo Opílio. E guardem esse nome, Flávio Súblio. Ele é muito importante mais para frente. Flávio Súblio, ele compra o Varro e fala assim, ele fala, tá precisando de emprego, não sei o que lá, né? Do jeito deles lá, que eles têm uma linguagem linda, rebuscada. Aí ele fala assim, olha, tem uma atividade aí, eu sei que você pode ajudar, eu sei das suas afinidades com cristão, não sei o que, numa outra cidade. E aí tinha que pegar um barco, então era a última atividade dele que ele ia fazer com o barco. Ok, ele vai, mas ele não sabe o que vai acontecer nessa viagem. E ele pede para que Curvino fosse, porque Curvino tinha que voltar para as Gálias. E Flávio Súblio devia um favor para os pais de Varro. E com isso, ele ia pagar esse favor nessa viagem, salvando a vida de Varro. Porque Opílio contratou Flávio para matar Varro e aí liberar o caminho. É uma história trágica. Só que Flávio tinha que mandar alguém para fundo do mar. E aí ele mandou quem? Quem? Vocês estão prestando atenção? Quem? Curvino. Muito bem, alguém está prestando atenção. Então Flávio mandou Curvino para o fundo do mar, como se fosse Varro. E aí, presta atenção nisso, que essa informação é importante. Varro assume a identidade de Curvino. Então ele passa a se chamar Curvino. Para quê? Desaparecer do mapa. Então, para Opílio, a família, ele foi morto. E com isso, está a caminho livre para a esposa se casar com Opílio. E eles se casam. E ela tem a vida que ela queria. E ok. E aí, Varro, né? Deixa eu ver onde que eu estou. Então, o sacrifício de Curvino permite, ele se sacrificou, né? Pelo Varro. Permite que ele continue vivo, Varro, para dar sequência à missão cristã. A partir desse momento, sua vida muda completamente. Muda até de nome, né? Aí, ele deixa de ser o patrício romano Quinto Varro e passa a viver como irmão Curvino, que era um presbítero, né, um ancião da igreja de São João, lá de Leão, que dedica-se integralmente ao Evangelho. Então aqui a gente tem um diálogo entre eles quando ele está morrendo, Curvino. Aí ele chora muito, gente, eu chorei muito, eu choro quando eu leio e vejo. Ele fala, o Varro, como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. E ele fala para Varro, a lei divina é perfeita, ela é feita de equilíbrios eternos. Deus dirige, cabe-nos obedecer. Que é isso, gente? Se eu estivesse morrendo, eu ia falar, pelo amor de Deus, me ajuda, tanque esse sangue aqui, né? Então, tua mulher e teu filho não se perderam. Olha só, ele já está dizendo no futuro que o filho dele e a mulher dele não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Até lá, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Então, até que tudo aconteça, trabalha,
Não fique parado esperando seu filho e sua esposa. E aí tem outra frase que é muito bonita, que é: Ave Cristo, a vida do cristão é um testemunho de amor, serviço e fidelidade ao Evangelho. Continuando, capítulo 4. Acho que eu não vou falar todos os capítulos não, tá muito grande. Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer muitas coisas que são difíceis. Lembra que eu falei de Helena, que é filha de Opílio, que tem um irmão que chama Galba, e tem Tassiano, que é filho de Varro e de Cíntia. Então agora existe uma seguinte drama, que é bem interessante. Helena se apaixonou por um jovem que chamava Emiliano, que a família gostava e tal, mas eles só tinham 3 meses de relacionamento e ela engravidou. Só que ele morre, esse carinha, nas batalhas que ele foi, nas campanhas. E o que acontece? Ela está desesperada, porque o noivo ia chegar e agora como é que ela ia falar? Ela era de uma família, né, de tradição. E aí, como é que faz isso, como é que faz? Ela tinha uma pessoa que acompanhava ela, que era tipo como que eu posso falar? Uma governanta, que era mais ou menos da idade dela. Ela tem uma ideia, fala assim: vamos para a casa do meu tio, que é em outra cidade. Aí você passa um tempo lá, porque você tá mal, porque você perdeu o seu noivo. Aí você tem a criança lá. E aí depois a gente resolve o que faz. E ela, gente, ela não quer ter esse filho, de jeito nenhum. E ela vai no feiticeiro e pede porção e não sei o que, e ele fala: não vou fazer. Olha que doido. Não vou fazer. E aí ela fala assim: mas eu não quero ter esse filho. Resultado: porque esse filho era muito importante. E esse feiticeiro sabia. Na verdade é uma filha. Então ela vai para lá. Não tinha outro jeito. Vai para lá, para casa dessa pessoa, passa o tempo da gravidez lá. Antes disso, ela tenta abortar através de um chá. E esse Emiliano aparece para ela. Ela tem tipo um desdobramento. E ele fala para ela para não fazer aquilo, que a vida deles pode ser diferente, que ele ia ajudar ela mesmo distante. E ela assim, tipo: você tá louco? Você tá aí no bem bom e eu tô aqui. E aí ele fala para ela: não é bem assim não tô bem no bem bom não, né? E aí ela fala assim que não quer. Só que nessa coisa dela tá meio dormindo, meio coisa, ela derruba a porção mágica lá dela e ela não consegue tomar o veneno. Por quê? Porque a filha é importante nessa história. E aí, essa filha, vocês depois no final vão contar quem é. E aí, gente, ela tem essa filha e essa governanta que se chama Anacleta pega essa criança, porque ela não quer essa filha, coloca um camafeu, sei lá como é que chama o negócio, nela para identificar ela no futuro, quem sabe. Coloca ela numa cestinha e vai pelo rio igual Moisés, tipo aquilo. E ela fica olhando, não sei o que, quando um homem de nome Basílio, aguarda esse nome também, Basílio, encontra essa cesta com esse bebê. E ela olha assim e fala: parece que esse homem é bom. E aí ela vai embora de volta. E elas voltam para casa, para Roma. E nesse meio tempo, o pai dela já tinha armado tudo para poder ela se casar com quem? Adivinha? Tassiano. Tá vendo aí? Você está prestando atenção. Para ela se casar com Tassiano. Por quê? Opílio era um cara de muitas propriedades. E ele queria que Tassiano fosse cuidar das propriedades em Leão. É uma curiosidade importante. Leão depois é um lugar importante para o espiritismo. Depois as Galhas, né, uma parte é na França. E aí
ele vai cuidar das propriedades, trabalhar lá. Ele é um menino já de 17 anos, gente, que vai cuidar das propriedades. Esse povo era muito amadurecido. E aí ele tem toda uma experiência, porque ele era estudioso e religioso, né, nas religiões lá dele, dos deuses. E ele vai para essa casa preparar tudo para receber a jovem, que era irmã de criação dele. Olha só que salada. E ok, né? Vamos continuar. Vamos ver a frase desse capítulo, o diálogo. Então, o diálogo é entre Emiliano, desencarnado, e Helena. Ela fala: não seria aconselhável desfazer-se da obrigação que lhe constitui escuro fato? Que lhe constitui, na verdade não tem aquele acento. Aí ele fala: vivemos longe da luz quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras que nos prendem à sombra ou às sendas de sublime esplendor. Não suponhas hajas impunidade nos tribunais da justiça divina. Cadê, Renata? Olha o pensamento aí. Está entrando aí, ó. Né? A gente fala muito disso aqui no GAF, né? Onde levam os nossos pensamentos? Como esses pensamentos podem criar formas. E ela pensou muito nisso durante toda a gravidez. E sim, ele fala, né? Nenhum ato vai ficar sem a consequência. Vamos para o próximo. Então, nesse capítulo aqui, a gente tem um capítulo que se chama Reencontro, né? Que Emmanuel evidencia que o verdadeiro evangelho convence pelo testemunho e não pela imposição. Por quê? Curvino é agora quem? Quer dizer, Varro agora é quem? Curvino. Pois é. Então, Tassiano chega de Roma doente. Estava acontecendo uma peste lá em Roma, em todas as regiões. Tipo pandemia, era uma epidemia. E ele chegou de lá muito doente, com febre, delirando. Quem ajuda ele? Varro Curvino, né? Curvino novo, porque o outro era mais velho. Aí ele acompanhava a vida do filho à distância, através de pessoas que trabalhavam nessa casa, porque ele era jardineiro dessa casa. Ó, como é que as coisas são perfeitas. É uma teia, tá tudo interligado. A gente acha que a nossa vida tá solta, né, gente? Que não tem conexão com nada, mas não. Nós estamos interligados. E por algum motivo estamos aqui no GAF, né? E por alguns motivos somos amigos, fazemos esse trabalho. Então o Tassiano fica mal e Curvino Varro, ele fazia lá as bederagens dele e ele ajudou muito o Tassiano nessa febre, nessas coisas todas. E foi muito bonito, mas em nenhum momento ele contou que ele era o pai. Isso acontece uns 50 anos depois. Isso acontece em todos os romances que a gente leu do Emmanuel. Só fala aonde? No momento final. Igual novela. É só no final que vai dizer a verdade. Novela mexicana, né? Aí, então é isso, assim. Então, ele vai, cura esse filho, e eles têm depois uma amizade linda. E eles conversam sobre filosofia, sobre várias coisas, e Tassiano gosta muito desse amigo. E Curvino, na sua inocência, fala assim: ó, vou trazer os meninos, porque ele cuidava de um orfanato, porque é perfeito, gente, é lindo. Olha só, lá nessa igreja, a pessoa que coordenava falou assim: aqui os trabalhos são distribuídos conforme suas dificuldades. Então, você tem problema com seu filho, né? Você vai trabalhar com criança. Então é isso aí, todo o seu afeto que você tinha que dar para o seu filho, você vai dar para esses órfãos. Então ele cuidava dessas crianças, era jardineiro, agricultor, que ele tinha que se manter. E aí, gente, ele tem uma ideia, fala assim: então eu vou levar as crianças para fazer uma apresentação para ele.
E ele pergunta se pode, ele fala, nossa, traz, não sei o quê. E aí tem uma apresentação bonita, com música, poema, não sei o que lá. Tudo perfeito, perfeito. Mas, como nesse livro tudo também tem um lado difícil, no final ele pede o menorzinho, Silvano, para fazer a prece. E ele tinha 5 anos. E quando Silvano começa, ele fala, Senhor Jesus. Gente, quando ele fala isso, o rapaz fica enfurecido, bravo, muito bravo. E fala que é um absurdo e que não sei o quê. E ele, porque ele era um anticristão. E aí ele fica muito bravo mesmo e fala com o cara lá, traz o cachorro. Então, trouxe o cachorro, soltou nas crianças. E o pai pede por piedade para ele não fazer aquilo. E fala, piedade? Dentro da minha casa, cristãos, não aceito. E ele solta esse cachorro pega o menorzinho. Não é? André está adorando esse livro. Gente, mas os diálogos são lindos. E vale a pena, porque eu estou contando só as fofocas. Para vocês se interessarem e ler o livro depois. Não, tem muita coisa boa. Só não está escrito tudo. Então aí depois, essa criança, né, ele sai da casa, cuida dessa criança, mas a criança morre. Mas essa criança, ela era órfã de pai. Ela tinha mãe, e essa mãe depois acusa Curvino, fala que, né, ele virou um exterminador de criancinhas, porque ele fez aquilo, ele sabia que podia acontecer, não sei o quê. Distorceram tudo, mas na verdade, ele só queria despertar o coração do filho para Cristo. Era isso que ele queria. Então eu escolhi esse diálogo, um diálogo interno. Todo mundo tem, né? Eu tenho o tempo todo. Então, ele ficou pensando, muitas vezes, velando o filho em lágrimas, o presbítero sofria a tentação de se rebelar. Ele queria falar para o filho, muito, falava assim, nossa, agora é a hora, eu vou falar com ele. Como abrir uma guerra contra Cíntia? Se ele contasse, ia ser uma guerra, ia dar uma maior bafafá, né? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho? Olha que sabedoria. Eu não teria essa sabedoria. Aí depois ele ainda pensa, seria leviandade oferecer a alguém o que possui de melhor, com pureza de sentimento? Seria, gente, leviandade? Você oferecer tudo que você tem de melhor? Ele ficou se perguntando, então por que eu não conto? Né? Eu queria oferecer tudo de melhor e aí eu levei as crianças, era para eles despertar para Cristo. Na cabeça dele era a melhor coisa a se fazer. Se o filho não conseguisse ouvir qualquer referência à boa nova, através dos lábios de uma criança, como suportaria qualquer alusão a Jesus? Então ele caiu em si, né? Ele não suporta ouvir nenhuma criança falar. Falou a primeira palavra, pronto, já deu ruim. Não podia elevar, hesitar entre qualquer sentimento pessoal e o Evangelho. É uma luta pessoal entre o que ele acredita. Eu tenho que correr. Então, nós já estamos no capítulo 6, gente. São só 14. É que eu gosto de contar a história. Eu já pedi, mas não me deixaram. Então, eu vou deixar no meio do caminho, vocês acabam. Eu não lembro dele. Então, nesse caminho de Redentor, Curvino não procura converter Tassiano por meio de discursos. Essa que é a chave do negócio. Sua vida de serviço e amor desperta silenciosamente a consciência do jovem. Aí aparece uma outra pessoa nessa história aqui, que é Rufo. A fidelidade de Rufo e o sacrifício de Silvano reforçam que a fé cristã se manifesta na coragem de permanecer fiel à verdade, mesmo diante do sofrimento. É nesse momento que Cristo começa a falar ao coração de Tassiano. Porque nesse capítulo acontece, depois de toda a tragédia, o que Tassiano faz?
vamos fazer um culto a Cíbele, porque era a deusa que ele cultuava. Aí ele pega lá a Cíbele, não sei o que, chama todos os trabalhadores, né, todos os escravos, para cultuar Cíbele. E ainda tinham que fazer um juramento sobre isso. E tinham muitos cristãos, e muitos não conseguiram. Disseram que cultuavam a Cíbele, né? Somente um, que se chamava Rufo, que não fez isso. E aí ele foi castigado e preso. E ele tinha uma esposa e 2 filhas. E aí ele ficou por um tempo, e ele tentando dialogar com Rufo, querendo tirar dele a fé cristã, só que não consegue. Mas todos esses acontecimentos vão colocando aquela pulguinha na orelha dele. Opa, tem alguma coisa aqui que está me incomodando, né? Tem uma coisa me incomodando. E aí ele tem esse momento, mas depois disso, o que acontece? Quem é que chega lá, gente? Vai ter um casamento, vocês já perderam tudo. Vai ter um casamento. Helena chegou para o casamento. Essa informação é importante. Vamos lá. Então, nesse capítulo aqui, escolhi esse diálogo entre Corvino e Var. Corvino velho e Corvino novo. Ok? Onde é que está Corvino velho? No plano espiritual. Por quê? Var, ele ficou arrasado com tudo que aconteceu. Caiu em depressão. Né? Ficou muito angustiado e tudo. E ele falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei o quê. Mesmo continuando trabalhando muito, ele trabalhava muito, mas ele chorava muito. E ele ia lá, tentava ver o filho dele pelo jardim, assim, do lado de fora. Ia lá, tentava ver as crianças, porque as crianças foram arrancadas dele. Então ele só ficou trabalhando na igreja e na agricultura. Então, nesse momento de crise, ele fala, será crime o propósito de aproximar-se do meu filho para consagrar-se a ele? Seria reprovável o desejo de ser igualmente querido? O que ele queria? Ser amado pelo filho. Aí a sabedoria total falou, Tassiano é filho do Criador. Não reclames dele aquilo que não pode dar. Ninguém se faz amado através da exigência. Ainda fala para ele assim, dá tudo. E agora não entregue nada, só dá. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por atos e exemplos. É a nossa vida, né? A gente quer ser amado, a gente quer obrigar o outro a amar a gente e por aí vai. Só que isso é uma lição muito bela, né? Que eu, pelo menos, estou longe. Essa aqui é uma prece que tem nessa parte, né? Desse momento. Por quê? Esqueci de contar para vocês, que bom que a prece apareceu. Nessa história toda, chega todo mundo no casamento e tal, arrumando roupa, não sei o que lá. Um espetáculo mesmo. Aí, a mãe dele, que é Cíntia, também pegou peste. Só que quem curou ela lá em Roma foi um cristão. E ela se converte. Começa a ficar muito mexida. E aí fica reclusa em seu quarto. E o Opílio, que amava ela muito, começa a ficar irado, né? Como assim a mulher agora tá com esse papo, né? E ele começa a prender ela, inclusive. Então a vontade dele no casamento principalmente é o quê? Que o filho convença ela daquela ideia. Opa, essa ideia aí tá fora, não sei o quê. E aí ela conversa com o filho no jardim um dia antes do casamento e ela conta tudo. No sentido assim, que o pai era cristão, que Varro era cristão. Ele fala assim, como se os cristãos mataram ele? Ela fala assim, existem muitas coisas que você não sabe, mas o seu pai era cristão. Aí ele fala, você está louca mesmo. Opílio, meu pai de criação, tá certo, endoidou. E ela fica presa.
e eles não estão bem com essa situação no casamento e tudo, se sentem mal, né? Mas ok, aí passa o casamento e ela presa, ela consegue sair, fugir. E onde que ela vai? Vai encontrar nosso amigo Varro, porque ela soube que era uma pessoa, um ancião que cuidava das pessoas, né? Dos cristãos, e aconselhava e tal. E ela lá confessando tudo para ele, quem foi o marido dela, que ela traiu ele e que ela queria muito pedir perdão para ele. Contou tudo, confessou. E aí ele falou assim, ele chorou junto com ela, sem falar nenhuma palavra. E quando ela fala assim, mas você está chorando, eu fui má, eu fui isso e aquilo. E aí ele vai conversar com ela, ela reconhece a voz, porque ele já está meio acabadinho, né, gente? Aí ela reconhece a voz dele e fala, Varro. Aí aquele momento legal, né? Só que ela fica tão assim que o coração dela não aguenta. E essa é a prece que ele faz para ela, que é muito linda. Ai, meu Deus. Senhor, tu que nos reúnes com bondade, não nos separarias para sempre. Amigo divino que nos concede a luz do dia, depois das sombras da noite, dá-nos serenidade, finda a tormenta. Ampara-nos o coração desarvorado nos tortuosos caminhos do mundo e abre-nos horizontes da paz. Tantas vezes morremos nas trevas da ignorância, mas a tua compaixão nos ergue de novo à claridade divina. Nada posso pedir-te, servo que sou agraciado por tantas bênçãos imerecidas, mas se possível, rogo-te proteção para quem hoje te busca com espírito sedento de amor. Ó Mestre de nossas almas, socorre-nos na solução de nossas necessidades. Nada podemos sem a tua luz. Lindo, né, gente? E ele, não precisa nem dizer, né? Já perdoou faz tempo, né? Não está remoendo nada. Então vamos lá. Alguém aqui vai ler o livro depois disso? Tá lembrando? Ai, tá vendo que bom que você tá lembrando? Olha, por causa do livro? 5 minutos? Vou ler, olha, eu vou só falar até o 7º capítulo da primeira parte e o restante vocês se deliciem com o livro. Ah, não. Eu quero o final. Não, eu não vou falar o final. Não? Oi, gente, eu Pode sinto dar muito. final. Eu sinto muito, é porque eu Sou ansioso. fico contando a história. Mas esse é um capítulo muito decisivo e muito triste também. Né? Né, André? Toda hora eu fecho bem falado, isso. Olha, então, olha o nome desse capítulo, Martírio e Amor. Esse capítulo, ele mostra que a morte não representa o fim dos vínculos de amor. Varro vai deixar a vida física, mas ele continua profundamente ligado a Tassiano e decide ajudá-lo em sua caminhada. A principal transformação apresentada é a de Varro. Gente, em vez de ser de Tassiano, é Varro que transforma, né? A principal transformação. Vocês entenderam isso? Vocês vão entender depois que eu explicar. Ele consegue superar o apego e confiar na providência. E a de Tassiano, que começa a perceber, a transformação de Tassiano, que começa a perceber, através da dor e da saudade, o verdadeiro amor que recebeu do Pai. Então é nesse capítulo, né, que Varro é condenado, e aí tem todo um sofrimento, um martírio, porque naquela época, conforme mudavam os imperadores, se acirrava ou não a guerra contra os cristãos. Então, nesse momento, Leão também está sofrendo com a perseguição dos cristãos. E aí, nesse momento também, Varro vai para o circo. Por várias coisas, né? Mas principalmente por causa do capítulo anterior. Porque Cíntia morreu nos braços dele. E aí atribuíram a morte a quem? A ele, coitado. Tua
Aí, gente, quando ele vai pra lá e tudo, lembra daquele cara do barco? Quem lembra do nome do bichinho? Flávio Super, gente, não é possível. Ele foi pro casamento e não sei o que, e ele trabalha para Opílio, né? Ele falou, tem uma coisa estranha, porque parece que eu conheço esse cara. E ele também já estava mexido. Incomodou muito a morte de Curvino Velho, que ele matou. Então ele ficou muito incomodado com tudo aquilo e ele passa também a ser cristão, daquele jeito. Ele ainda gostava de ver o circo, mas estava muito mexido. E ele vai, reconhece Curvino e passa por ele, indo para a prisão, depois dele ter sido espancado, não sei o que. Gente, a lança bateu 3 vezes no pescoço dele de barro e ele não morreu. E aí a regra era, a 4ª vez não pode, vai ter que morrer sozinho lá na prisão. Então ele vai para lá. E essa que é a grande questão da história. Então, Flávio Súbrio, que sabia de tudo, reconhece barro, corre lá em Tassiano, fala assim, escuta aqui, tem uma coisa para te contar, e tem que ser logo, porque senão vai acontecer uma tragédia, lá. Aí o Opílio está perto e fala assim, ele está delirando, ele já está velho, não sei o que, só que Tassiano fala assim, que? Meu pai está vivo? Aí ele vai para lá, Súbrio conta tudo, que o pai foi morto, foi tentativa de assassinato por Opílio, que existiu uma trama para ficar com a mãe, toda essa história que eu contei. Flávio conta isso. E eles não acreditam, mas Tassiano fica mexido. Ele fala assim, se você não acredita, se você não me encontrar vivo essa noite, é a certeza de que eu estou falando a verdade. E eles falam assim, isso é um blefe. Aí, o que acontece? Ele morreu, porque ele se suicida, infelizmente. Mas aí Tassiano na hora vai encontrar com Varro e eles conversam. E ele Varro fala para ele de tudo, e Opílio está perto. E ele ainda fala assim, muito bonito, ele fala assim, Opílio está aí, seja agradecido a ele pela sua vida, por ele ter te educado, por ele ter cuidado da sua mãe. E não, é assim, uma coisa de louco. Só quem tem um espírito muito, muito, muito elevado que tem uma condição dessa. E ele fica muito aí, tem uma virada de chave, mas ele ainda não é cristão. Mas acabou a história. Vou falar só esse diálogo. O diálogo entre eles. De novo, Curvino e Varro. Na verdade é Tassiano e Varro, tá, gente? Se és meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se Súbrio foi verdadeiro, não tens como padrasto um maior inimigo. Ele está perguntando. Se Vetúrio, que mandou te assassinar, como assim? Como assim você não tem raiva deles? Ele responde, Tassiano, lembra-te, meu filho, do afeto com que te orientou o desenvolvimento, que foi Opílio que deu. Ninguém alcança a dignidade pessoal sem abnegar os condutores. Bem ou mal, levou ele para um bom caminho, no sentido assim, teve uma vida boa, orientou, teve uma profissão. Ouvidas o devotamento com que se consagrou ao teu bem-estar, o agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais. Ainda pede para ser agradecido. Não me creias transviado do sentimento. Amar é fazer a doação de nós mesmos. E aí é a parte mais bonita, como ele é recebido no mundo espiritual. Muitas crianças foram receber, Curvino foi receber, e o mentor dele, Cláudio, também foi recebendo, e fala isso para ele, é só mais isso. Varro é recebido no mundo espiritual. Celebramos hoje, isso Cláudio está falando, o regresso de Varro, valoroso soldado do Cristo. Quando ferido, não feriu. Quando humilhado, jamais humilhou. Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma. E quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança.
na condição de esposo, exalçou uma mulher que ele partilhou os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das deles. Como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que lhe possuía a afetividade. E na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Esse é o pai. Mas vocês têm que me perguntar uma coisa. Gente, na hora desse capítulo eu falei assim, uai, e cadê a missão dele? E agora? E o filho? Vai ser convertido ou não vai, né? Aí a gente fica nessa coisa, porque a missão dele era essa. Para vocês saberem isso, as cenas dos próximos capítulos. Entendeu? Está aqui no livro, maravilhoso. Eu aconselho a todos vocês a ler. Tem lá para vender? Não temos para vender e nem para alugar. Mas muito obrigada a todos por me ouvirem e agradeço a espiritualidade e a oportunidade.